Gente, eu tava lembrando que por volta dos anos 80, talvez início de 90, eu tinha por volta de uns 5 anos de idade. E aí meu pai comprou uma caixa de livros de vendedores que passavam nas portas. Daí eu lembro dele dizer assim: é para os meninos quando aprenderem a ler. A verdade é que esses livros, eles ficaram como enfeites na estante. Porque, na verdade, na época não existia, né? Não tinha essa divulgação de orientação, de escolha de livros. Não é que esses livros contessem algum conteúdo que não fosse apropriado, vamos dizer, falasse de assuntos que não fossem adequados para a criança, que fossem perigosos para a criança, né? Não, não era isso. Eu lembro de se falar de medicina, outros que eu só lembro das cores deles, mais, né? Que tinham preto, tínhamos coleção dos verdes e tinham vários vermelhos. E os que eu achava mais interessante de olhar eram uns três que eu lembro que era do Pato Donald. Mas quando eu comecei a ler alguma coisa, esses livros começaram a desaparecer, se perder. Também não eram assuntos interessantes, eles não continham uma leitura que chamasse a atenção. Às vezes falando de algumas coisas lá de medicina, mas que não tinha nada de interessante. Ou na verdade, não aprofundava muita coisa, né? Então, esses livros foram se perdendo. Até que um deles, lembro de já por volta aí talvez uns 11, 12 anos de idade, eu peguei um desses livros que já estavam entre os últimos que ainda restaram, dos demais que se perderam. Eu peguei um desses livros, eu não lembro o nome dele. Eu lembro que ele tinha uma capa dura vermelha. E era grossinho, bem grossinho. E eu lembro de começar a ler, foi o primeiro livro grossinho, né, completo, que eu li na vida. Porque eu acredito que seja a realidade de muitos aí na década de 80 que não tinha tanto incentivo assim para a leitura, né? E aí, com esse livro que havia na minha casa, eu li e lembro de ter dado muitas gargalhadas. E foi a primeira vez que eu senti, nossa, é interessante ler livros. Foi o primeiro contato que eu tive. Sempre ouvia na escola falar que é importante ler, que ajuda no desenvolvimento, que a leitura é importante. E muitos professores, diretores faziam esse incentivo e talvez aquilo tenha ficado na minha mente. Além da minha avó que contava histórias para mim e me fez despertar um gosto muito grande por ouvir histórias, né? E ver que elas são realmente interessantes. E resolvi ler aquele livro. Foi quando me despertou assim o gosto do quanto é interessante. Lembro também de minha mãe que me comprou, mais ou menos nesse período, a minha primeira Bíblia de bolso, da editora Ave Maria. E como minha mãe sabia decorado o Salmo 50, então a primeira coisa que ela me mostrou na Bíblia foi o Salmo 50. Ela disse, olha, aprende, decora ele, porque aí você vai aprender a rezá-lo sem precisar estar só lendo sempre. E no mesmo local, mesmo foi numa viagem religiosa, ainda na volta no ônibus, eu abri no Salmo 50 e lembro de vir a viagem inteira tentando memorizar, decorar o Salmo 50, até que aprendi. Poderia dizer até aqui todinho. Tende piedade de mim, Senhor, segundo a vossa bondade, e conforme a imensidade de vossa misericórdia, apagai a minha iniquidade, lavai-me totalmente de minha falta e purificai-me do meu pecado. Eu reconheço a minha iniquidade, diante de mim está sempre o meu pecado, só contra vós pequei, que a mal fiz diante de vós. Enfim, eu não vou dizer toda aqui para não ficar mais longo. Lembro também que, talvez um pouco depois, eu li o livro A História de Santa Teresinha. É um livro um pouco mais curto do que normalmente, não é Obras Completas de Santa Teresinha, História de uma Alma,
nem meio que resumo da vida dela. Era um livro mais ou menos dessa grossura que eu tenho até hoje. Mas esse livro, eu me emocionei bastante com esse livro. Eu lembro que eu chorei horrores ao final dessa história, né, da história da vida dela. E comecei a ter um gostinho inicial, um gostinho aí, uma admiração ali inicial por Santa Teresinha. Bom, por que eu tô contando tudo isso? Porque não sei, talvez você se identifique ou relembre alguma coisa da sua história, ou do que você teve talvez mais incentivo, ou que não teve, né, nenhum incentivo à leitura, à introdução religiosa, à introdução literária. Eu não sei qual é a sua história, né? Eu não sei que recordações você me traz a partir do que eu contei. Você pode até colocar nos comentários o que você lembrou, o que você recordou, né, da sua história com relação a essa questão da leitura. Mas é importante destacar que hoje nós temos diversas oportunidades e o conhecimento já é muito mais acessível para entendermos a importância de iniciar o quanto antes esse processo de introdução à leitura, o desenvolvimento à leitura das nossas crianças e adolescentes, escolhendo bons livros, boas traduções, apresentando histórias daquilo que você quer introduzir para a vida dele, no caso religiosa, mas precisa começar da família. Os pais precisam começar a ler para poder o filho ver lendo. Os pais precisam começar a ler para esses filhos para poder eles começarem a perceber que aquela leitura é legal. Então, tudo tem que iniciar a partir daquilo que você deseja de bom e de belo para o seu filho. Talvez hoje o seu filho já esteja ali com quase um adolescente, pré-adolescente, seus 10, 11, 12 anos de idade, e você diga, ele não gosta de ler. Talvez por muitos fatores, mas é importante iniciar um processo de leitura em voz alta. É claro que com uma criança nessa faixa etária, não vai ser tão fácil quanto uma criança de 2 anos, de 3 anos, até 5, 6 anos de idade, você fazer esse processo de leitura em voz alta. Mas nunca é tarde para começar. É claro que também você não vai começar a fazer uma leitura em voz alta no momento que ele está querendo, que ele está se preparando para ir para o futebol, que ele está vidrado numa TV, que ele está de saída para alguma festa ou para alguma coisa que ele vai fazer. Não, você precisa criar esses momentos na rotina da sua casa e nos momentos mais de envolvimento ali do dormir ou no dia a dia. E se seu filho é adolescente, ainda é mais interessante que você conte capítulos do livro que você está lendo. Fale, mostre ali um trecho interessante da história que você está lendo. Vai contando para ele, vai falando que aquilo vai entrando e vai incentivando ele. Vai chamando um momento. Aproveita um momento de conversa. Isso cria diálogo também. E se a sua criança é menor, comece logo a fazer esse trabalho. Porque se você não começar, você vai encontrar muito mais dificuldade lá na frente. O problema é se você achar que isso não é importante. Aí sim, isso é um outro assunto, um outro problema que nós vamos conversar em outro vídeo, né? Em outros momentos. Então, diante de tudo isso, eu queria trazer para vocês a leitura de 2 livros curtos. Um é um poema, de Olavo Bilac, e o outro é um livro infantil, bem curto por ser um vídeo, mas é o Ursinho Apavorado. Eu gosto muito de contar essas histórias. Se a criança for bem pequena, pode ser que ela se assuste. Mas tem aquela criança que acha legal demais, aquele sustinho gostoso, que ela sabe que não vai acontecer nada demais, mas que causa aquela animação gostosa, sabe? E aí no Ursinho Apavorado, ele
É um livro com dobraduras, o que também é interessante para aquelas crianças bem pequenas, tá? Então, 2 anos de idade, 3 anos de idade, 1 ano de idade. 1 ano de idade, talvez ela se assuste com esse livro, mas pode ser outro. E não deixando de falar sobre a questão de observar nas escolhas dos livros a ilustração. É uma ilustração realmente interessante. O texto foi elaborado com um vocabulário bom, rico, ou é uma linguagem rasteira, tá? Uma linguagem fraca. Ele foi bem desenvolvido, a finalidade do livro. O livro traz uma história realmente interessante, que dá para fazer uma reflexão boa, que vai causar sentimentos ali bons na criança, ou ele vai despertar para coisas que ainda talvez não seja a fase dela. Então, é preciso observar muitas questões. Essas são algumas delas. Então, o ursinho apavorado. Eu vou mostrando aqui para vocês. Rush, rush, rush. Esse foi o barulho que o ursinho ouviu ao acordar no meio da noite, na maior escuridão. O ursinho chamou: "Papai!" com uma voz fraca. Rush, rush, rush. Será que era um leão faminto de juba imensa e dentes pontudos, querendo pegar o ursinho? O ursinho chamou: "Papai!" com uma voz um pouco mais forte. Rush, rush, rush. Por acaso seria um gorila furioso e de braços compridos e olhinhos vermelhos, querendo pegar o ursinho? O ursinho gritou: "Papai!" Mas não veio ninguém. Rush, rush, rush. Talvez fosse um enorme elefante em disparada, de tromba bem grande e orelhas de abano, querendo pegar o ursinho. O ursinho berrou: "Papai!" mais alto que pôde. O que será que está apavorando esse ursinho? Rush, rush, rush. Rush, rush. Ou um rinoceronte muito mal-humorado, com um chifre imenso para espetar o ursinho. O ursinho berrou: "Papai!" Mas o barulho horrível não parou. Você sabe o que pode ter acontecendo com esse ursinho? Alguém quer dar palpite? Rush, 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 rush. O ursinho desceu da cama, foi sem fazer barulho até o quarto dos seus pais e abriu a porta com muito cuidado. Onde estava o seu pai para salvá-lo do monstro? Rush, 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 rush. Ufa! Não era um monstro.
Era só o papai roncando. Ai, gente. Esse é um livro e tem um poema de Olavo Bilac, que o nome é Avó. Acredito que as avós vão se identificar com esse poema. Ou até mesmo os netos, porque eu lembrei muito de minha avó Anália com esse poema. Olha só. A avó, que tem 80 anos, tão fraca e velhinha, teve tantos desenganos, ficou branquinha, branquinha, com os desgostos humanos. Hoje, na sua cadeira, repousa, pálida e fria, depois de tanta canseira, e cochila todo dia, e cochila a noite inteira. Às vezes, porém, o bando dos netos invade a sala. Entram rindo e papagueando. Este briga, aquele fala, aquele dança, pulando. A velhinha acorda sorrindo e a alegria a transfigura. Seu rosto fica mais lindo, vendo tanta travessura e tanto barulho ouvindo. Chamam seus netos adorados, beija-os e tranquilamente passa os dedos engelhados. Lentamente, lentamente, por seus cabelos doirados. Fica mais moça e palpita e recupera a memória. Quando um dos netinhos grita: "Ó, vovó, conte uma história! Conte uma história bonita!" Então, com frases pausadas, conta histórias de quimeiras, e feiticeiras e feras, e princesas encantadas. E os netinhos estremecem, os contos acompanhando, e as travessuras esquecem. Até que, a fronte inclinando, sobre o seu colo adormecem. É lindo, né? Pois é, fica por hoje.